que sentimos as dores do parto, porque nós vemos lá as nossas esposas sofrendo, gemendo. Infelizmente, esses médicos formados no dia de hoje, eles não estão tendo compaixão, eles estão mesmo deixando lá as pessoas, as varões sofrendo. Então eu ficava numa tensão tão grande, e logo após também já sentia um probleminha de saúde, porque o estresse é muito grande. Então gostaria que os irmãos abrissem a palavra no Evangelho de Mateus, versículo 5, ou melhor, capítulo 5, versículo 38, é uma passagem muito conhecida, é o Sermão da Montanha. Nessa parte, Jesus vai falar, o título é Da Vingança. E eu vou ler na tradução da Bíblia Viva, que eu achei muito interessante. Diz assim: a lei de Moisés diz, Jesus falando, se um homem arrancar o olho de um outro, deve pagar com seu próprio olho. Se um dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma o dente daquele que fez isso. Porém eu digo, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresente a outra face também. Se você for levado ao tribunal e lhe tomarem a túnica, dê a eles também a capa. Se um soldado exigir que você carregue a mochila dele por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Dê àqueles que lhe pedem e não fuja daqueles que querem tomar emprestado de você. Jesus falando, olha, a lei diz olho por olho, dente por dente, mas eu vou além. O que Jesus quis dizer? Olha, se você se vingar, vai ficar um círculo vicioso e não vai parar. E eu estudando essa palavra, eu achei interessante no versículo 21, porque muitas das coisas que a gente não estudar a palavra, a gente não vai compreender. Como diz assim, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Mas como assim alguém me obrigar? É porque tinha uma lei naquela época do Império Romano, se o soldado chegasse e falasse assim, eu estou nervoso, esqueci teu nome. Irmão. Primeiramente, soldado deve te conhecer. Ele, soldado romano, você sendo hebreu, sendo israelita. Cidadão, qual é o seu nome? Everton, carrega minha mochila por 1 milha. Olha a humilhação. Como esse homem ficaria? Ele estaria em outra situação, indo para casa, mas ele era obrigado a carregar a mochila ou levar uma mensagem por 1 milha. Isso, os romanos, sendo o exército invasor, tinha essa lei no código romano. Então a pessoa ficava com muita raiva, queria vingança. E Jesus veio com a revolução do amor. Porque aquele ditado quando fala, quando um não quer, 2 não brigam. Aqui Jesus não está falando para nos tornarmos trouxas, de a pessoa te bater e você dar outra face de qualquer maneira. Não. Aqui ele está falando que se você não mostrar que tem raiva dele, que você quer vingança, aquela própria pessoa vai parar. Aquela própria pessoa vai se sentir sem graça. Ela fala assim, poxa, ele não reage. Porque é a nossa reação, muitas vezes contrária, que dá força para aquela pessoa continuar nos agredindo, continuar nos humilhando. É isso que Jesus quis falar. E por que eu estou falando dessa passagem? Semana passada, no dia 13, aniversário do meu filho, tivemos atentado terrorista lá na cidade de Paris. E as pessoas que não sabem falam assim, meu Deus, esses malucos islâmicos. Não, tem uma história por trás disso. Eles estão apenas fazendo vingança. Porque eles professam outra religião. A religião do Islã, ou do Islão, ela nasceu 600 anos depois da religião cristã. Tinha um mercador chamado Muhammad, na tradução para o português, Maomé, que era o mercador. E ele, isso eu não estou falando que é o correto, eu estou só contando a história do Islã, da religião islâmica. E ele recebeu a visão do anjo
ele tinha contato com pessoas, tribos judaicas, ele teve contato com o cristianismo. Então muitas das coisas que tem no islamismo, na religião do Islã, ou na religião do Islã, eles copiaram, eles absorveram do judaísmo, como nós cristãos absorvemos da religião judaica. Eles oram 5 vezes ao dia, eles, se eu não me engano, não é dízimo, é 2 vezes, é 20%. Eles praticam a caridade, eles têm que ir uma vez na vida até Meca, que fica na Arábia Saudita. Então eles têm várias regras, a Bíblia deles se chama Alcorão. Eles têm uma outra religião. Só que o Iraque foi invadido pelos Estados Unidos. E logo depois também teve a guerra na Síria. Então, infelizmente, nessa religião tem os radicais, mas nem todos são malucos como eles, que querem colocar aquele cinto de bomba, mulher bomba, homem bomba, porque nós pegamos aquelas informações e achamos, a mídia passa uma coisa e a gente vê uma pessoa com fisionomia árabe, acha, olha, religião de maluco, se explodem, mas eles estão fazendo até uma campanha. Os muçulmanos que não são aqui, que são normais, vamos dizer assim, eles não nos representam. Então isso tudo aí formou esse tal exército, ou melhor, Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Então quer dizer, eles se sentiram atacados em seus países, tanto no Iraque quanto na Síria, e estão simplesmente se vingando. Porque será se nós estivéssemos no lugar dele, o nosso país seria invadido, sendo destroçado, como nós reagiríamos? Porque ali eles pensam que estão fazendo a coisa certa, eles estão defendendo, eles estão se vingando. Por quê? Porque eles não conhecem a palavra, eles não conhecem esse sermão, quando Jesus falou, não é dente por dente, não é olho por olho. Ama o seu inimigo, porque amar o seu amigo, isso é fácil. Agora, você amar o seu inimigo, você amar aquele que quer o seu mal, essa é a grande revolução que Jesus Cristo trouxe e que Maomé não revelou para eles. Agradeço a minha oportunidade em nome